adaptar o modelo aos dados. Mas aí é o que eu te falei, Olha cara. aqui, olha Então aqui, eu olha aqui. jogo toda a minha tese. Então você que vem da área do petróleo, como que a gente faz? Não. Furamos um novo poço. Não. Eu tô lá com o meu modelo. O Ó, Big vamos lá. Bang é o único modelo? Não, vamos lá. É o não único? é. Então... Mas ó, eu tenho... Eu tenho uma coisa pra acrescentar aqui. Fala aí, Finalmente! Nem tava lembrado mais dele. A gente tinha esquecido do Pirula. eu ainda, peraí, ô, ainda Sérgio, não fica um defendi pouco meus aqui, livros, viu? hein? Ô, Sérgio, o Pirula é biólogo, ele pode falar de astronomia? fica aí, Pode. pode. Não vamos deixar ele falar. Antes de Pode. eu continuar com a astronomia, eu vou falar um negócio que eu não preciso saber de astronomia pra falar. Isso. Eu tava comendo a pizza ali, fui aproveitando. Porque eu não tenho muito o que falar quando você está falando de astronomia aí, essa parte de formação de elementos químicos e tal, não sei o que eu sei é o básico, então tá bem servido. O ponto que eu vejo aí, me corrija se eu estiver enganado, está tendo uma discussão aí sobre a questão da aplicação do modelo, correção de modelo, para saber se o modelo vai servir ou não. O Sacani falou uma coisa brilhante aí, que tipo, se o modelo encaixa certinho, então basicamente não precisa mais de modelo, né? A realidade. Você acertou, né? Acertou o negócio, você tá lá. Tipo, é batalha naval, né? Você coloca ali o negócio mais perto, de vez em quando você vai acertar, uma hora você vai acertar o cruzador lá do cara do outro lado, lá do inimigo, mas você vai passando perto ali, tá quente, tá frio. Eu acho assim, o princípio da ciência é exatamente você tentar descrever a realidade e explicar como as coisas aconteceram. A gente adaptar modelos, a meu ver, é exatamente o que a gente deveria fazer quando a gente vai encontrando dados novos e esses dados vão mostrando que você tem que acrescentar coisa ali. Ou retirar, né? Ou retirar. Ou acrescentar, ou retirar, enfim, ou mexer, ou mudar. Isso daí está sendo colocado como se fosse um demérito, alguma coisa assim, quando na verdade não é. Na verdade, isso daí é uma da coisa mais bonita que a ciência tem. Agora, eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara aqui, muito clara. A tecnologia que vai aumentando, que nem o Sacani falou, e que vai permitindo que a gente descubra mais coisas. E no caso da astronomia, que é complicado dizer que a astronomia entra na parte de história, da parte histórica, porque você está falando do passado. Às vezes a gente esquece um ponto muito simples, assim, trivial. A astronomia é uma ciência observacional, não é experimental. Não, sim, ela é observacional. E é isso que eu tô querendo chegar. Quando você pega esse tipo de ciência que você depende de achar coisas, que a paleontologia nesse ponto está parecida. Você precisa achar coisas, você prevê coisas, você faz algumas predições, quando possível, vai lá e procura. Se você não achar, não quer dizer que não existe, quer dizer que você não achou. Quer dizer que não achou. Então, às vezes, pode ser que ela esteja lá, você só não achou, e vai achar daqui 30 anos. Alguém que estava lá, cavucando num pedaço, lá bateu uma pedra, putz, olha só, achamos. Né? Então, aí você confirma determinada predição, determinado modelo, determinada coisa que você está querendo fazer. Então, esse que é o grande problema de você poder descrever a realidade dessa forma. Mas é assim que a gente tem para trabalhar, é isso que a ciência tem, é isso que a ciência consegue fazer para funcionar. Agora, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante deixar muito claro aqui. Isso é o esperado. Absolutamente nenhuma, mas absolutamente nenhuma correção que possa ser feita em qualquer modelo que está sendo proposto no que diz respeito a galáxia mais antiga, alguma coisa assim e tal, que nem vocês estão comentando, absolutamente nada aponta para a ideia completamente estrombólica de que o universo tem 6.000 anos ou alguma coisa nesse tipo. Pois é. Nada! E absolutamente nada! Porque isso é assim, você dizer que ajustar que não, é 1 bilhão de anos a mais, é um a menos, é uma coisa ali, uma mexida ali. Mas assim, a gente não está aqui discutindo o aspecto observacional da ciência e querendo refinar ela. A discussão aqui o que é? Evolução versus criacionismo. Esse é o título do programa. A gente não está aqui refinando para saber se não, uma nova proposta teórica da idade, não sei o que lá. Não, a gente está falando uma coisa que é simplesmente, né, tipo, impossível dentro de uma avaliação científica como a gente conhece.
A menos que você coloque como milagre, e aí milagre é outra coisa, e aí sai da ciência. A menos que você coloque nesse ponto, acabou. A gente tá... eu não sei, eu preciso deixar isso claro, porque às vezes o público que está assistindo Eu queria só aí tá responder a tua achando que a pergunta. gente está falando de uma grande discussão acadêmica. Não. A gente está falando sobre um aspecto que é esperado da ciência, que é você refinar ideias científicas para uma alternativa completamente Mas não é disso que a gente tá falando, não. Tá? impossível. Não, E esse é que é o ponto. Não é disso que a gente tá falando, não. Ó, Porque, então, mas Posso ter uma palavra aí? diga. Eu ainda acho que o Sacani tem que explicar Não o vamos vídeo. deixar, Direito de deixa eu dar uma resposta. falada Depois depois. eu passo A gente tá os slides segurando pra essa pergunta aí do Sacani. Tá marcado aqui, Sacani. Então vamos lá. Fala, Dalton. Seguinte, quando a gente trabalha com Big Bang, existe um período chamado período das leis da física estranhas e desconhecidas. Então deixa eu aproveitar porque tem coisas que a gente conhece aí, eu acho que é do conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo. Vocês devem ter ouvido aquela passagem da Bíblia que diz que o mar se abriu e o povo passou pelo mar aberto. Como isso teria sido possível? A resposta é simples, por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Big Bang começa com um milagre. Ele começa com um período de leis da física estranhas e desconhecidas. Isso não é ciência. Isso é fé, isso é religião. Me mostra as leis que regem isso daí. Por exemplo, eu trabalho com termodinâmica. Você compra um sapato novo, daqui 1 ano seu sapato vai estar novo? Claro que não. Qual a tendência? Ou seja, a tendência das coisas não é melhorar à medida que o tempo passa. Segundo a lei da termodinâmica, é claro nisso. É a única lei, a única que aponta para que lado o tempo vai. Não tem nenhuma outra lei que mostra isso. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica nos mostra que se ainda esse universo é funcional, é porque ele teria sido melhor e mais funcional no passado. Não tem como, a menos que vá jogar fora a segunda lei da termodinâmica. Basilar da física, né? Não. Sem dúvida. É a que a gente usa para praticamente tudo. Agora, Tá, vai. Ó, eu tenho mais uma Eu questão. tenho uma- Deixa eu falar, mas eu acho que Eu posso tava no comentar. banheiro, mas eu ouvi. Não, posso- agora você que pode falar da Ele falou das Não, nuvens mas eu- moleculares, né? Posso comentar a fala do Pirula? Pode. Olha, veja só. Criacionismo contra naturalismo, não é, Pirula? E o que eu creio? O universo foi feito pronto por um Deus todo-poderoso. Ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra. Salmos 33:9 está escrito assim, Pirula, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33:6 está assim, porque ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Você vê na cronologia da Bíblia, você vê que o universo foi formado há 6.000 anos. Nada prova o universo, absolutamente nada prova que o universo é jovem. O universo estava estruturado no seu início. O Adalto falou aqui, as galáxias estavam prontas, massivas, estruturadas. A gente sabe que pela entropia, esse universo estaria envelhecido, absolutamente envelhecido agora. Então você vai falar aí, ó, uma bravata dessa, olha, nada, absolutamente nada. O que é isso, Pirula? Olha, deixa eu terminar, eu não interrompi você, Que a gente tá fazendo o quê, então, aqui? absolutamente, nós temos evidências claras que o universo no início estava pronto, estruturado, muito parecido com o universo agora, e há uma evidência muito forte de que esse universo é jovem, porque senão ele estaria desgastado. Segundo, milagres. Mas jovem Como? Desgastado? Peraí. Milagres é o que o Big Bang assume. O milagre do nada pegando nada e bum, Mas se o Big Bang explodindo. não diz isso. Segundo, o milagre do sumiço da antimatéria. O milagre dos elementos mais pesados estarem presentes no universo. O milagre da matéria escura que ninguém sabe. Um saci perereio da ciência aqui diz que não tem nem partícula fundamental para explicar. Vários testes que estão sendo feitos. É a matéria escura que está fazendo com que essa nuvem gasosa se colapse. Então, milagres, a gente tem um. Eu acho que E um milagre, peraí, Virula, vai. e um milagre com santo suficiente, com poder para fazê-lo. Você está assumindo um monte de milagres que as forças naturais não têm força, não têm capacidade de fazê-lo. Não. Então, em questão de milagre, Pirula, quem assume o naturalismo assume muitos mais milagres do que nós. Sem santo para poder fazê-lo. Sem santos para poder fazê-lo. Isso vai da definição. Então não do que é dá um pra você milagre. fazer essa bravata aí, olha assim, veja só. Não. Eles assumem milagres.
Evelyn. A gente assume fatos. deixa é o assim, Pirula- né, Pirula? deixa o Pirula Fala aí, falar Pirula. agora. Fala aí, Pirula. Já Isso falei daí parte bastante, da- agora fica contigo. Isso daí parte da definição do que é um milagre, entendeu? O milagre, ele implica digamos assim, numa quebra das leis da física, como o Adalto comentou, só que intencional. Então você precisa ter a tal intencionalidade, que é aquilo que você sempre fala, desde que eu te conheço. Agora, o grande ponto é o seguinte... Um ponto muito rápido, não quebra a segunda lei da termodinâmica. Não, você vai Continua, falar disso agora. continua, Você vai falar continua disso aí. agora da lei da termodinâmica, isso daí não sou eu que vou falar. Mas o que eu tô falando é o seguinte, até onde me consta, não há uma garantia de que antes do Big Bang havia o nada. De que não havia algo antes do Big Bang. A gente está falando sobre o começo do que nós entendemos hoje como universo, que não quer dizer que antes não tivesse outra coisa. Aí a gente está no limite daquilo que nós temos como conhecer, com metodologias técnicas e com o tipo de filosofia que a ciência permite. E talvez nunca conheça. E é esse tipo de coisa. Talvez nunca conheça. Mas aí o fantástico da ciência é que a gente não pode, como se fala? Substituir. Nos dar por vencidos. E esse é que é o grande ponto. Agora, o fato de que as leis da física, como nós estamos tentando entender agora, né, a origem e tal, não sei o que, possa ser, sei lá, num tempo que você tem que dar uma ajustada para fazer não sei o quê, e dizer, assim, dentro da discussão acadêmica, entendeu? Dentro de uma discussão acadêmica, isso, assim, é saudável. É a coisa que é esperado. E, de novo, como eu não sou astrônomo, não entendo nada disso, eu nem sei se essa discussão é realmente existente. Eu sei pelo que eu falei com o Felipe ontem. Agora... A discussão de quê? Com relação a dizer... Agora, assim... O universo ter sido criado pronto, ele tem que romper uma série de evidências que a gente tem, tão grande, mas tão gigantesca. E aí eu acho que o Felipe, já que o ponto dá um exemplo dessa. Isso eu falei dá um no exemplo. início. Me dá uma a lei da termodinâmica? Me fala uma evidência Uma evidência gigantesca só. que você tem, Então, Pirula. fala assim, deixa o Felipe Fala de uma explicar. gigantesca. Vocês comentaram que o grande ponto de que provaria que não seria a lei da termodinâmica, porque a entropia... Então, Não. Isso é um dos Então, Você agora disse fala- que você tem várias evidências Fala aí. gigantescas. Quais seriam? Você tem várias, Tem cita uma. mais de 6 mil Não, de anos? que ele não Não, poderia ser que ele- pronto. Que ele não foi formado pronto. Qual é a evidência? Não. Radiação Tá falando com cósmica de relação à fundo. idade. E Deixa a Pirula, radiação travou, hein, cósmica. Pirula? Não pode ter 6 O Pirula mil travou. anos. Vamos lá. E formado do jeito que Mas se Você vocês estão falou que tem perguntando uma coisa de bilhões de cosmologia evidências para um gigantescas, biólogo... É contigo então, Raio. Tá bom. Agora deixa eu... Estão perguntando cosmologia para um biólogo, o Adalto pô. falar. problema não Deixa é o Adalto esse. falar. Só colocar uma... Não, mas se ele fala que tem evidências gigantescas, ele deveria citar uma, não é? Ele não Fala, conseguiu. Adalto. Não, deixa eu colocar o seguinte, olha, nós sabemos que o universo, ele literalmente, ele funciona como um corpo negro. A gente sabe disso, é por isso que nós conseguimos inclusive medir a microrradiação de fundo, tá? A pergunta que nós temos, que é uma pergunta fascinante, é o seguinte: nós estamos a praticamente quase 3 kelvins, tá? A pergunta é, o universo está esquentando ou esfriando? E como determinar isso? É a seta, né? Da segunda lei termodinâmica, certo? Então, tá esfriando ou tá esquentando? Tá esfriando. Depende. Se o universo Não, é depende. fechado- Depende. Não. Um universo fechado, com toda a radiação produzida pelas estrelas, Aberto, a entropia pode ser localmente negativa desde que haja uma compensação, né, O em universo uma é um outra, sistema aberto. em uma outra Mas região. a pergunta- Depende, mas a numa pergunta nuvem é- molecular para formação de estrela que vocês dizem que não existe universo- mecanismo. O universo é um sistema aberto? o universo é aberto ou ele é fechado? Depende da forma que você quer fazer esse modelo. Não é. A resposta é simples. Você pega a microrradiação de fundo, você sabe que ele é fechado. Não é não? Se eu fizer, por exemplo, a lei de Planck que você falou da distribuição, se eu usar comprimento de onda ou frequência, vai mudar a distribuição? Mas o Não, que não, tem a ver mas- isso com o mas- universo mas fechado e eu tô falando- aberto? Daí você tá perguntando se você vai medir em polegadas ou milímetros.
uma descrição matemática da natureza que a gente tenta fazer para explicar um fenômeno e tá dizendo, não, isso aqui é assim no universo. É por isso que eu usei o exemplo da distribuição. É por isso que eu usei o exemplo da distribuição. Faz sentido eu pegar uma distribuição ali de Planck, né? Eu ia falar em inglês de novo. Densidade espectral de energia ali. Faz sentido você pegar aquilo ali e interpretar como coisa física na natureza? Porque muitas das coisas ali, o que a gente usa são ferramental matemático. Correto. Sim, mas o universo Sabe? é fechado ou aberto? Não sabemos. Não sabemos. Não, Os não maiores sabemos. físicos da história dizemos disse que é fechado. Os maiores físicos da Qual? história disseram isso. Planck disse isso. Não disse. Não disse, Planck Não disse. Até porque a ideia de você falar de um universo aberto, fechado... O que é um universo aberto e um É você fechado? considerar tudo. É Tá. tipo a estrutura do espaço-tempo. O universo aberto seria um universo que é infinito. Ele E não que tem está uma recebendo energia de algum lugar. Então você me desculpa, Universo infinito, fechado. Adalto, você conversa com os matemáticos. Em física, infinito geralmente são problemas nas teorias, né? São buracos. Não. Você quer considerar Isso um aí- universo infinito para trabalhar na física. Não. O universo não é infinito. O universo é finito. Tanto E tem é que ele é a provisão da então morte se ele física é- do universo. Mas se ele é infinito... Então, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. A ideia de universo ser fechado ou aberto, isso não começa em Planck ali não, cara. Você pode ter até uma galera... Não começa em Planck. Você perguntou o nome de um Isso físico começa- que disse isso e ele disse isso. Isso começa depois da relatividade geral, começa com um holandês, inclusive, o Willem de Sitter, que começa a pegar as equações de campo do Einstein, que trata da estrutura do espaço-tempo, e começa a trabalhar em como seria o formato do universo. É aberto, fechado, se tem Então a morte térmica do geometria e universo tal. não foi prevista antes disso. Porque isso tem a ver diretamente com a segunda lei da termodinâmica, com o universo ser aberto e fechado. Cara, a morte térmica do universo é uma das possibilidades. Você Você quer que eu te dê outra? Você tem a Phantom Energy, que é a energia escura acelerada. E nessa você tem o Big Rip, que é o rasgo, digamos assim, do A espaço-tempo. viagem de Sandage, tô ligado. Tem várias ideias É uma de como o universo a gente possibilidade, não cara. sabe, né? A gente está Então, dizendo sabe. que não sabemos tudo. Tipo, matéria escura e energia escura. Vocês perguntam o que é. Não sabemos. No caso, é isso que é complicado, que eu tava perguntando pra Não é uma falsear. certeza. O problema de falsear é esse. É que vai se jogando uma hipótese em cima da outra, de outra, remendando aquela. Como é que ele falseia um negócio desse? Não, é isso, É minha que, é pergunta. isso que eu ia explicar nesse desenho aqui, ó. Não, isso Que eu não daí te tu ia explicar respondi Dark ainda. Age, Mas né? qual que é esse? Eita, qual que é falei essa? inglês. Não, porque a pergunta que ele fez era do porquê que tava ficando estreito. O né? tempo, isso. Do Dark Ages. Você tem a CMB, desculpem o desenho aí, galera, Tá. no chat, mas Vamos ver o você desenho. tem a radiação cósmica de fundo, tá acontecendo ali, né? É época da recombinação. Terminou isso daqui, é o início do Dark Ages. Sim. O fim do Dark Ages é a época em que surgem as primeiras estrelas. Isso. Essa é a definição. Agora, qual é o número exato de período de anos? Você tem duas coisas para fazer. A primeira é uma análise estatística teórica de qual seria a faixa de valores para você começar a trabalhar, e é uma medida física, então vai ter margem de erro. Segundo, vamos lançar um James Webb para observar onde é que estão, em qual posição a primeira estrela. Tá, bonito isso, mas quanto do tempo durou? É assim, mas acabamos de lançar o James Webb. Não, é cara. porque é o seguinte, cara. Eu fui estudar a história da Era das Trevas, ela começou com 1 bilhão. Durou 1 bilhão de anos. Aí caiu pra 500 milhões. Me Aí fala caiu pra agora 300, o livro que pra você leu 400. isso, que você leu isso. Cara, o livro que eu li isso tem uma série Onde? de artigos, de coisas que eu não vou lembrar agora exatamente o tema, mas pode procurar. Então, com que a todo, Era com das todo Trevas carinho, no todo começo... respeito, Não cara, foi, você não, leu Zé? errado.